Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Que a cruz sagrada seja minha luz e não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs, é mal que tu me oferece. Bebe tu mesmo dos teus venenos. Amém. E a nossa palavra para esse dia de hoje, meu irmão, minha irmã, se encontra lá no Evangelho de Marcos. Para essa reflexão desse dia, para que o Senhor venha dar essa graça de que o nosso coração seja mole, seja transformado. Não como o coração daqueles pagãos, daqueles sacerdotes, reis do templo, que tinham seus corações endurecidos. Marcos 3, de 1 a 6. Outra vez entrou ele na sinagoga, e achava-se ali um homem que tinha a mão seca. Ora, estavam observando se o curaria no dia de sábado, para o acusarem. Eles diz ao homem da mão seca: vem para o meio. Então lhes perguntava: é permitido fazer o bem ou fazer o mal no sábado? Salvar uma vida ou matar? Mas eles se calavam. Então, relançando um olhar indignado sobre eles, e contristado com a dureza de seus corações, diz ao homem: estende tua mão. E ele estendeu a mão e foi curado. Saindo os fariseus dali, deliberaram logo, como os herodianos, como o que haviam de matar. Amém? Meus irmãos, essa palavra de hoje que ela vem falar para nós. Mais uma vez, o nosso Senhor sendo testado por aqueles fariseus, por aqueles doutores da lei. É a sequência de ontem, quando o Senhor passava com seus discípulos no meio da plantação, e ele andava colhendo as espigas, e ele foi questionado: mas não pode fazer isso no dia de sábado. E os seus discípulos faz, e ele deu aquela explicação belíssima que Davi fazia, comeu os pães da preposição. E logo ali, era um dia de sábado ainda, ele entrou numa sinagoga. O Senhor estava dentro de uma igreja, naquela época chamava sinagoga. E ele entra, e eles começam de novo a observar, ficar analisando o nosso Senhor, o que ele iria fazer. Porque ele passou e viu um homem que tinha mão seca. Com certeza as mãos, as nossas mãos, aquele homem, quantos afazeres não deixava de fazer? Quantas coisas que ele tinha para se realizar como obra na sua vida e não realizava por falta da mão. E ali Jesus olha para aquele homem e eles começam ali ficar de olho para ver se ele, o que ele faria. Porque era sábado, para eles era proibido fazer alguma coisa no dia de sábado. Então o Senhor pergunta para eles: é permitido fazer o bem ou fazer o mal? É permitido matar ou salvar? Meus irmãos, e o que mais assim toca nesse dia para que nós possamos entender? Eles se calavam, fala a palavra. Fala a palavra no capítulo 4. Jesus pergunta: é permitido ou não? Fazer o mal ou fazer o bem? O que é permitido? E ele se cala. Eles não ajudam, mas também não dá a opinião deles o que teria que fazer. Então eles se calaram. E aqui fala que o Senhor, relançando um olhar indignado, o Senhor fica triste. O Senhor tem até um olhar aqui, vamos dizer assim, contristado com a dureza de seus corações. A dureza do coração daquele povo não deixava com que eles via a graça de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. No meio de uma igreja, dentro da igreja, lugar onde a gente recebe o nosso Senhor, onde a gente ouve a palavra de Deus, ali aqueles homens com os corações endurecidos. A raiva, o ódio voltado para eles, de vendo o Senhor fazendo aquelas curas, aqueles milagres. E ali nesse dia de hoje, esse homem dessa mão, que precisava daquela mão, Jesus chama para o centro. Olha que interessante. O centro das atenções daquele momento foi aquele homem da mão seca, daquela mão doente, daquela mão enferma. Porque quantas vezes, né, amado, a gente pode trazer isso para nós? O que é o centro quando a gente vai na nossa igreja? Quando a gente está ali, o que é o centro das atenções? Será que são os ornamentos da nossa igreja? As imagens daqueles belos santos? O que é o centro? Nesse momento aqui a palavra fala que Jesus pôs aquele homem no centro. Olha que interessante.
a pessoa daquele homem. Sabe, nós temos que trazer, é lógico, a gente tem que ir na igreja, a gente tem que buscar a força do alto, buscar a palavra viva, porque a palavra é a palavra que cura, que há dentro dos nossos corações. Mas e os nossos amigos? Será que aqueles amigos que nós conhecemos, que estão doentes, precisando de ajuda, às vezes a gente vai, senta ali e até esquece, nem não vê direito, nem não sabe o que está acontecendo. Às vezes precisando de uma palavra. E nós ficamos calados, ouvimos e saímos do mesmo jeito, nós não prestamos atenção. É lógico que tem que ser o centro das atenções a nossa adoração ao Senhor, no nosso dia de domingo, como foi falado ontem. Mas e as pessoas que estão necessitando? Às vezes, colega do nosso lado, nós não sabemos o que está acontecendo e precisando, às vezes, de ajuda, do estender de mão. E Jesus olha para aquele homem e pede para que ele estenda a mão e a mão fica curada. No mesmo instante, a mão se torna como a outra. E aqueles homens com seus corações endurecidos não conseguem enxergar, não conseguem ver a graça de Deus acontecendo dentro da sinagoga da igreja deles daquela época. Aqueles homens que se diziam conhecedores, que estudavam tanto, doutores da lei, os fariseus que estudavam a Torá naquela época, era chamado de Torá, não tinha a Bíblia como nós temos hoje, mas eles tinham os pergaminhos, as Sagradas Escrituras escritos do Antigo Testamento ali com eles. Eles se reuniam, estudavam, oravam da maneira deles, mas tinham corações entristecidos, não conseguiam ver que o Senhor já estava no meio deles, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. E quando eles saem dali ainda, meus amados, eles ficam tão revoltados, com raiva, que procuravam ver com os herodianos como queria matar Jesus. Olha para você ver como que está o nosso coração. Como que está o seu coração, você que ouve, meu irmão? Às vezes tem ido na igreja, às vezes você tem ido nas santas missas. Vamos trazer esse coração endurecido para nós também, que às vezes não conseguimos ouvir a palavra do Senhor, que Ele tem para falar para nós nesse dia de hoje, e deixamos passar. Às vezes nós vamos de uma maneira e saímos da mesma maneira quando estamos nas nossas sinagogas de hoje, nas nossas igrejas. Porque o nosso coração ainda se encontra como aqueles endurecidos e não vemos a graça de Deus, o amor de Cristo que se realiza na Santa Comunhão. Ali o Senhor, Ele é o centro das atenções, é lógico. Mas que nós pedimos para o Senhor nesse instante, nesse dia de hoje, nesse momento de oração, que Ele nos ajude a ter um coração manso, um coração humilde, para que nós possamos enxergar quem está do nosso lado, quem está precisando de uma ajuda, um estender de mão. Então que nesse momento de oração agora, eu peço para que você, se você puder, incline a tua cabeça e peça a esse Deus tão maravilhoso, esse Jesus. Quantas vezes, às vezes, o nosso coração se encontra seco, Pai. Quantas vezes o nosso coração se encontra, Senhor, endurecido. Vem nesse momento com o teu amor, com a tua graça. Envia o teu Espírito Santo sobre nós, sobre o nosso coração, sobre a nossa alma. E nos ajude a ter, Senhor, esse coração manso. Esse coração mole, um coração de carne. Assim como o profeta fala, Senhor profeta Ezequiel, tira esse coração de pedra e dai-me um coração de carne. Esse coração, Senhor, onde consegue sentir a sensibilidade do outro, Senhor, de ver a dor do outro, de ver a mão, estender de mão, Senhor. Vem, Senhor, toca o meu coração, a minha alma. Toca, Senhor, também a alma desses que ouvem nesse instante, os familiares deles. Às vezes, Senhor, a dor tem sido tanto de ver as famílias, Senhor, sendo perturbadas, sendo, Senhor, destruída, que os corações têm ficado endurecidos, perguntando onde o Senhor está. Que nessa manhã eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, venha e acampe sobre cada lar, sobre cada coração, Senhor, esses irmãos que ouvem, que peçam, que clamam para suas famílias nesse dia de hoje. Nos dê, Senhor, todas as nossas mãos curadas nesse instante, em nome de Jesus. Eu te louvo, te agradeço, te glorifico o teu santo nome. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, você ainda que não se inscreveu no canal, se inscreva. Se você apertar em inscrever-se, apertar o sininho, dar um joinha, deixar o seu like. E deixe o seu testemunho nos comentários, o seu pedido de oração nos comentários. Comente aí o que você sentiu nesse momento, nesse dia de hoje. E que sejamos realmente esse coração de carne, que nós tenhamos realmente esse coração livre para ver a dor do nosso irmão.
Fiquem todos com Deus e até a próxima.